Vai começar o programa que já era sucesso no rádio. Sala VIP, reconhecido na Câmara dos Deputados, também pelos prefeitos e vereadores. Um programa de entrevistas, debates, bate-papos ou comentários, assuntos que interessam a você, lideranças da cidade, os políticos, frente a frente com um apresentador que não tem barganha com ninguém. Giba Notícias, a voz do povo. Giba metendo bronca. Na Sala VIP, o que você quer saber? A sua pergunta feita na íntegra. Aqui você tem voz e vez. Sala VIP está no ar. Sala VIP. A 16ª Conferência Nacional de Saúde, a 8ª+8. Essa conferência com o objetivo de defender os princípios básicos do Sistema Único de Saúde, o SUS. A saúde pública como direito de todos, o maior evento de participação nacional do país. O portal Giba Notícias esteve por lá e traz mais informações para você. Eu vou conversar com o presidente Fernando Bigato, que é o organizador desse evento. Presidente, seja bem-vindo aqui no portal Giba Notícias. Como é que você avalia a conferência? A conferência é um sucesso total. Todos nós sabemos dessas dificuldades. Isso é comum acontecer em conferências. Imagina uma conferência, como a gente anunciou aqui, mais de 5.500 pessoas com certeza, porque até ontem de tarde eram 5.457 pessoas credenciadas, fora aquelas pessoas que não credenciaram. Logicamente que toda a estrutura para delegados e delegadas, convidados e convidadas que estava previsto, a gente conseguiu atender, mas é dificuldade. A gente sabe que numa multidão como essa, sempre as dificuldades aparecem, como eu falei lá. Mas a gente precisa passar por cima das dificuldades, porque o que nós queremos fazer aqui é muito maior que todas as dificuldades, inclusive para enfrentar as dificuldades do Sistema Único de Saúde, né, da saúde pública do nosso país todos os dias. Então, as propostas e diretrizes aqui que nós estamos aprovando, vale qualquer sacrifício. O público que chegou até aqui era o público esperado? Superou a nossa expectativa. Na verdade, a gente tinha notícia de que muitos estados estavam com dificuldade. Depende do estado, inclusive é o próprio município que é responsável por enviar os delegados, então depende muito do estado, de como que é organizado o processo lá das delegações, e realmente a gente teve uma quebra e a gente esperava essa quebra, só que a quebra foi menor do que aquilo que nós imaginávamos. Então todo mundo correu atrás, até os últimos minutos mesmo. Nós tivemos delegações que chegaram aqui aos 45 do segundo tempo, como se diz, né? Ou seja, teve gente que viajou de barco 38 horas, o caso de Belém do Pará, o pessoal do interior do Pará, 38 horas de barco, depois pegaram ônibus em Belém do Pará para vir até aqui. Então a gente é uma das pessoas mais de 10 dias para poder estar aqui e vir e voltar para essa conferência. Então, realmente, a gente precisa acreditar que esse sacrifício todo que as pessoas fazem não é por pouca coisa, é porque nós nos preocupamos sim com a saúde do nosso país. Uma avaliação, chegou um ponto aqui da conferência em que todos aqui, mais de 5.000 pessoas, vieram lutar aqui pela saúde pública, né? Então, o SUS. Mas houve manifestação de partidos. Isso, um voto aí de repúdio. E eu vi que você ficou até meio constrangido com essa ação, até interrompendo a fala das nossas autoridades. Não, na verdade a gente sabe que a democracia, ela permite aplauso, permite vaia. Todas as pessoas que participam da vida pública estão acostumadas, né, em receber vaia e receber aplauso. Então isso as pessoas sabem. O que realmente a gente se preocupou era com um grupo que era um grupo pequeno, né, de umas 30 a 50 pessoas, que realmente estavam com a intenção de tumultuar o evento. E aí que foi a preocupação maior nossa, porque era na abertura da conferência. Se por acaso houvesse algum tipo de agressão, mas, por exemplo, física, de alguém lançar algum objeto, de haver algum empurrão ou alguma coisa assim, né, nós teríamos a conferência encerrada naquele início. Eu sou uma pessoa que defendo a democracia, tenho o meu ponto de vista e aprendi dentro da minha casa, com meu pai,
porque a gente pensava diferente e muito diferente, pelo respeito que eu tinha com meu pai e que eu tenho com as pessoas, a respeitar o ponto de vista dos outros. Então, mesmo que tu tu pode vaiar, mas tu tem que permitir que a pessoa fale, né? Ou tu faz o teu momento de vaia, ou tu faz o teu momento de aplauso, mas tu tem que ouvir o que a pessoa tem a dizer. Então, realmente, esse foi um momento que não nos agradou. A gente sabe que, dependendo do local que tu tá, as posições, elas são diferentes, né? Eu já tive no estado do Paraná, eu conheço, por exemplo, o movimento comunitário do Paraná, eu sou da Confederação Nacional de Associações de Moradores, nós temos federação estadual organizada lá no Paraná, federações municipais organizadas do Paraná, e a gente, por exemplo, sabe que tem pessoas que pensam diferente, e a gente tem que respeitar. Então tu vai em determinado espaço que um público pensa mais tendenciosamente para uma posição, e em outros espaços pensam mais para outra posição. Mas o importante é que a gente precisa conviver. Isso é a democracia. Então, logicamente que eu tive que intervir, né? Fiz o meu papel, porque eu acredito que, acima das diferenças, acima do que a gente pode divergir no campo das ideias, sempre tem que ser com respeito, preservando o diálogo, porque essa é a essência da democracia, e só assim que a gente consegue avançar, com muita unidade e amplitude. E o SUS, essa bandeira que está aqui do nosso lado, junto com a bandeira do Brasil, é uma bandeira de todos e todas, independente do credo, independente de questão de opção sexual ou de gênero, independente do time de futebol que a pessoa torça, independente da ideologia que a pessoa possa ter ou não ter. Então, é isso que a gente sabe que o SUS, que as pessoas dizem assim, o SUS é a nossa bandeira, porque essa bandeira do SUS é que deve nos unificar. Presidente, qual é a sua avaliação? O SUS avançou ou está parado? Do meu ponto de vista, a conferência está contribuindo para que o SUS não desapareça. Nós precisamos fazer com que, inclusive, se recupere aquilo que se perdeu em algum momento da nossa história, principalmente depois da emenda constitucional 95, nós tivemos uma diminuição nos recursos para a saúde pública. Então nós temos hoje os efeitos da emenda constitucional 95 já tendo efeito, por exemplo, sobre a mortalidade infantil. Voltou a subir o índice de mortalidade infantil do nosso país. Então nós precisamos descongelar os recursos para a saúde. E essa luta a gente está fazendo e essa conferência contribui para isso. Presidente, quero agradecer a sua participação aqui no portal Giba Notícias. Parabéns, né, a toda a comissão organizadora. Tem alguns pontos, mas não é fácil comandar um evento de uma tamanha magnitude disso, mais de 5 mil pessoas. Assim você trouxe um relato ali e deixa o microfone para suas considerações finais. Queria agradecer muito a toda a imprensa e a vocês também que estão aqui, né, do programa Giba Notícias do Paraná. Já combinei com o presidente do Conselho Estadual de Saúde do Paraná e algumas outras pessoas que estavam com ele da mesa diretora, da gente organizar uma atividade lá, quem sabe até uma atividade da região sul do país, né, reunindo conselheiros e conselheiras para a gente estar junto com vocês lá também, ajudando, né, em todo o processo aí da saúde pública também do Paraná, porque enfim nós precisamos também descentralizar cada vez mais, né, a nossa luta em defesa da saúde. Muito obrigado. Estou com a Solange, que veio participar dessa conferência. O que você achou aí da conferência e da organização? A conferência em si é muito importante para o Brasil, né? Porque a remodelagem do Sistema Único de Saúde, a 8ª+8, a 16ª conferência vem rediscutindo as políticas públicas de saúde do Brasil, mas eu considero que a organização tem alguns pontos que precisariam melhorar, principalmente no que se refere às questões dos espaços dos conselhos de saúde, precisam discutir políticas públicas de saúde, não políticas públicas partidárias, para que nós possamos avançar no nosso Sistema Único de Saúde no Brasil. Eu converso nesse momento com a Rubenita, que também participando aí da 16ª Conferência Nacional da Saúde aqui em Brasília. O que se aprende aí nessa conferência? É muito legal, né, a participação popular, onde todos discutem o assunto, né, relacionado à saúde, à qualidade de vida.
e isso é de suma importância para nós. É com muito prazer que saímos lá do estado do Rio Grande do Norte, da cidade de Mossoró, para participar do maior evento nacional da saúde. A saúde nossa que temos que sempre preservá-la do maior estilo, do maior zelo possível. Então são nas discussões que essa conferência nos assiste com a democracia em discutir a nossa saúde de cada dia, que é como o nosso alimento. Estamos aqui representando o nosso estado, a nossa cidade, a nossa nação e defendendo o que é do maior patrimônio da saúde, que é o SUS, do qual a gente somos empregados do SUS e temos que defender essa bandeira do SUS porque ela é muito importante para o nosso cotidiano. Estou aqui com a Andressa, de Rio de Janeiro, também que veio participar aí da 16ª Conferência Nacional da Saúde. Qual é a sua avaliação? Então, a organização em alguns momentos falhou, né? Muitas pessoas passaram mal por conta da comida, da qualidade da comida. O credenciamento também foi um grande problema. Mas o meu principal ponto de vista, assim, que eu quero deixar claro é que na discussão da política, na discussão do SUS, não se discutia realmente o SUS, se discutiam partidos políticos. O que, na minha visão, interfere muito na qualidade da saúde. Porque a gente lida com pessoas, não com pessoas que... Eu trabalho numa favela do Rio de Janeiro que as pessoas não conhecem nada de político. Então, a gente, enquanto trabalhador, tem que brigar pelo SUS, não por partidos políticos. Certamente o SUS está em risco, está evidente para nós. Basta ver o que o ministro falou aqui na abertura. Então, e o Brasil também está em risco em relação à democracia e os direitos sociais. Então, a gente acredita que fortalecer a luta dentro do Conselho e para além do Conselho com os movimentos sociais é fundamental. E o que você acha que os movimentos sociais deveriam priorizar na luta agora por melhores condições de saúde no Brasil? Primeiro é defender os conselhos, que eles continuem existindo. Segundo, é lutar pelo acesso à saúde universal, porque a gente já deixou claro que eles acham que não deve ser universal mais. E terceiro, com certeza, fazer as lutas mais unificadas, para além das pautas específicas de um segmento, né, de uma categoria, a gente tentar lutar pelo SUS. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no portal Giba Notícias. Nós estamos aí nessa luta do SUS, né, que se fala muito em privatização e isso não pode acontecer. Com certeza não pode. A saúde pública brasileira foi uma conquista do povo. O SUS foi estruturado em cima de muita discussão com a população, com participação social e é um dos melhores sistemas que nós temos no mundo de proteção à saúde, com todas as falhas e problemas que ainda nós temos que vencer. Agora, ter um ataque como está tendo do governo Bolsonaro, jogar a saúde para um processo de privatização, cortar os recursos, impedir que remédios sejam distribuídos gratuitamente, acabar com mais médicos, é algo contra o povo brasileiro. Não é contra a militância na área de saúde que está aí lutando para que o SUS permaneça intacto e para que os recursos sejam reestabelecidos. É contra o povo. Então foi muito importante a realização da conferência e o ato pela saúde que teve na segunda-feira no final da tarde. Você ter essas pessoas aqui em Brasília hoje, essa multidão falando da saúde, lutando pela saúde, lutando pelos direitos do povo é fundamental. Nós temos que resistir. Nós temos compromisso com o povo, com as pessoas de bem, tá? A minha grande bandeira é a segurança pública, mas nós não podemos esquecer das áreas importantes como saúde e educação. Até porque são pontos importantes, tá? E nós vamos trabalhar nesse sentido. O governo Bolsonaro liberou verbas federais e eu não me esqueci de Torneiras do Oeste. Me comprometo aqui, mais verbas na sequência irão para a saúde, educação e infraestrutura, pode ter certeza. Podem contar comigo, tá? Aproveitando, Giva, sua visita aqui no meu gabinete para mandar um forte abraço para todo o povo bom de Torneiras do Oeste, de toda aquela região, tá? Contem com o deputado Sargento Faur, sempre trabalhando em defesa do cidadão de bem e contra a escória, contra bandido. Seja ele aquele figurão de colarinho branco ou aquele pé de chinelo que furta e rouba as suas coisas no teu quintal, dentro da tua casa. Então eu, de bandido, tenho ódio e nojo, pode ter certeza. Mas o cidadão de bem, aqui no meu gabinete, as portas estão escancaradas. Força e honra! As propostas que foram aprovadas direto para o relatório final. Então, são elas, está aí no seu papel. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. É a proposta número 5. Articular a Secretaria de Vigilância em Saúde
com os órgãos competentes para a intensificação da fiscalização nos afluentes dos rios, diante da crescente mineração que está ilegal, que está causando grandes agravos à população e ao meio ambiente, em consonância com as políticas nacionais de vigilância em saúde. Ok, obrigado, Nilton. Vocês perceberam aí no papel de vocês que a palavra ilegal está tracejada. Portanto, a proposta é de supressão parcial. É esse texto que Nilton leu, sem a palavra ilegal. Tudo bem? Sem a palavra ilegal. Está claro para todo mundo qual é a proposta de supressão parcial? Ok. Então, como será a nossa votação? Nós vamos votar a proposta original, que é a que está no seu caderno, contra a proposta de supressão parcial, que é a proposta que o Neilton leu, com a subtração da palavra ilegal. Tá? Para não haver nenhuma dúvida, quem concorda com o texto original sem nenhuma mudança, aperta no botão 1. Quem acha que deve ter mudança, que deve ter supressão parcial, retirando a palavra ilegal, aperta no botão 2. Quem não concorda nem com 1 nem com 2, aperta no botão 3. Ok? Em regime de votação, aprovado a supressão parcial com 91,3% dos votos. Eu vou ler a proposta 11, tá? Proposta de supressão total, tá? Eu vou ler a proposta. Divulgar em diferentes meios de comunicação as propostas das mudanças referentes ao SUS, proporcionando espaços para que a comunidade participe das escolhas que mais condizem com a realidade vivenciada. Ok, essa é uma proposta de supressão total. Então esse texto está aí no caderno que vocês receberam da Nacional, está no nosso caderno, tá? Qual é a votação? É o texto original contra a supressão total. Quem acha que o texto original que está no caderno deve permanecer, vai apertar no botão 1. Quem vota favorável ao texto original. Quem acha que esse texto original deve ser suprimido do caderno, vai apertar no botão 2. E quem se abstém, vai apertar no botão 3. Todo mundo esclarecido? Ok, em regime de votação. Aprovado a manutenção do texto com 78%. No relatório, a proposta número 15 vem para a plenária e o original é a seguinte redação: lutar pela derrubada do decreto número 9.759/2019, que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração federal na Conferência da Saúde. Bom, mais uma vez, o texto foi lido na íntegra e aquilo que está sendo proposto ser suprimido está tracejado e em negrito no material de vocês, tá? Então, a proposta é o texto original contra esse texto parcial. A proposta aqui do texto parcial é excluir no final da frase, na Conferência de Saúde, excluir essa parte. Portanto, a votação se dará da seguinte forma: quem votar na proposta da manutenção do texto original, aperta no botão de número 1. Quem votar na proposta da supressão parcial, que é o que está aqui tracejado, é a retirada desse material, aperta no botão número 2. E quem se abstém vai apertar no botão número 3. Ok, tudo bem? Então vamos lá, em regime de votação. Ok. Aprovada a supressão parcial com 92,6% dos votos.
É uma proposta de supressão parcial. Eu vou ler o texto da forma que ele vai ficar com a supressão, tá? 25. Repudiar a terceirização dos serviços públicos de saúde, priorizando os serviços públicos estatais. Essa é a proposta que ficaria se for aceita a supressão. O trecho que será cortado é reduzindo investimento no setor privado até 10%. Vamos lá? Ok. Vamos lá. A proposta, então, é de supressão parcial. A proposta é de supressão parcial. E quem votar na proposta da manutenção integral do texto, que é o que está no nosso caderninho, vai apertar no botão 1. Quem achar que quem votar na proposta de supressão parcial, que inclui a exclusão de reduzindo investimento no setor privado de até 10%, vai apertar no botão 2. E quem se abstém vai apertar no botão 3. Ok? Vamos lá, em regime de votação. Ok, proposta 1, que é a manutenção do texto, teve apenas 8,3%. A proposta 2 foi a proposta vitoriosa, com 81,1%. E a proposta, ou abstenção, 3,6%. Aprovada, então, a supressão parcial. Vamos dar início agora ao eixo 1. Que é o eixo saúde como direito, tá? Portanto, prestem atenção, nós estamos agora no eixo 1. A mesma dinâmica. Vamos falar o número de cada proposta, de cada diretriz que está aprovada direto para o relatório final da nossa conferência e que, portanto, não vai para sofrer votação de vocês. Diretriz foram aprovadas direto para o relatório final. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11. Então, essas são as diretrizes que foram aprovadas direto para o relatório final. A atenção da diretriz no relatório final. Ela é a proposta de número 12. Ela também foi aprovada direto para o relatório final e foi aprovada com o seguinte texto: garantia ao direito à saúde por meio de políticas públicas, econômicas e sociais e da efetivação dos princípios doutrinários do SUS. Antes que vocês me perguntem por que eu li ela e não li as demais, ela sofreu supressão parcial. E a regrinha que está no regimento e regulamento aprovou ela teve voto suficiente para ser aprovada direto para o relatório final. Tá? Então, além das diretrizes da numeração que eu falei, a de número 12 também foi aprovado direto. Bom, das diretrizes, nós vamos debater e votar apenas uma diretriz, que é a diretriz de número 7. Eu vou pedir a ela, Neilton, então, para fazer a leitura. Está logo embaixo, ó, diretriz plenária. Neilton. Pessoal, a leitura que nós faremos sempre será do texto original do relatório. E o Jordeci explica a mudança que vai ser colocada para apreciação do plenário. Então, o que está original no relatório consolidado? Diretriz número 7. Garantindo a democracia e saúde como direito de cidadania, qualidade de saúde, liberdade de expressão, possibilitando ao cidadão, pobres, ricos, brancos, negros, índios, mulheres, homens, crianças, idosos, trabalhadores formais e informais, quilombolas, populações ribeirinhas e população em situação de rua, ter acesso aos seus direitos de organização e participação social,
considerando que não existe democracia sem direitos sociais que lhe deem concretude, entre os quais o direito à saúde, reafirmando o princípio universal e o protagonismo do Sistema Único de Saúde, com a participação do controle social e garantia de qualificação dos trabalhadores. Ok, vamos lá. O material de vocês está tracejado e está também em negrito. Ele leu completo, mas é essa parte que será excluído do texto. Essa é a proposta da supressão parcial. Portanto, eu pediria só a sonoplastia aí, que aumentasse só mais um grauzinho só do meu microfone, que eu tô, quando o pessoal grita muito, eu estou ficando sem retorno. Só mais um pouquinho do meu microfone. Vamos lá. Vamos lá. Quem for votar na proposta da manutenção do texto original, vai apertar no botão de número 1. Quem for a votar na proposta de supressão parcial, conforme está no papel de vocês, com a exclusão desse material tracejado, aperta no botão 2. E quem não quiser nenhum e nenhum 2, quiser se abster, apertará no botão 3. Tudo bem? Então vamos lá. Em regime de votação. Ok. A proposta da manutenção do texto teve 15,1% dos votos. A proposta vitoriosa foi a supressão parcial, com 84,3% dos votos. E a abstenção teve 0,6% dos votos. Antes de passar para a próxima proposta, mais uma vez o anúncio para que os companheiros, companheiras que participaram da 8ª Conferência Nacional de Saúde, seja delegado, seja convidado, seja pessoas que não estão aqui dentro do plenário, que estejam fora do plenário, agora às 11 horas, portanto está pertinho de terminar o tempo, no estande do CNS, para receber uma homenagem e tirar fotos para ir para os anais da nossa Conferência Nacional de Saúde. Tá? Dando continuidade, nós vamos agora para as propostas que terão que ter apreciação de vocês. A primeira proposta são 3 propostas. Não, desculpa, é uma só, me perdoe. É uma única proposta, a proposta de número 80, que está sendo proposto supressão parcial. A Elaine vai ler para nós. 80. Garantir e fortalecer os programas e ações existentes relacionados ao acesso à água, ao acesso à terra, à assistência técnica, além de projetos intersetoriais para controle e fiscalização e prevenção de doenças e agravos, como controle e fiscalização do uso indiscriminado de agrotóxicos, controle das arboviroses, dentre outros. Extensão rural para agricultura familiar e assentamentos da reforma agrária, com vista a favorecer a produção agroecológica de alimentos e garantir sua aquisição através de compras institucionais, integrando, portanto, os setores de produção de alimentos, saúde e promoção de alimentação saudável. Ok, vamos lá. Então, a proposta de supressão parcial é esse material que está no material de vocês, esse trecho que está tracejado em negrito. É ele que vai sair. No caso do texto aqui, a palavra indiscriminado. Portanto, a nossa votação será: quem for votar no texto original do texto, quem for votar na manutenção do texto, vai apertar no botão de número 1. Quem votar na proposta de supressão parcial, conforme lido aqui pela Elaine, apertará no botão número 2. E quem se abstém, apertará no número 3. Ok? Vamos lá. Em regime de votação. Relatoria, por favor, alguém da relatoria, dá um pulinho aqui. Ok. A manutenção do texto teve apenas 7,4% dos votos.
A proposta de supressão parcial foi a vitoriosa, com 92,6% dos votos, e não teve nenhum voto de abstenção. Nós vamos então agora direto para o eixo de número 2. Portanto, acompanhe para não se perderem. Eixo de número 2. As propostas do relatório final, que foram aprovadas direto para o relatório final. As diretrizes, são 8 diretrizes, todas 8 foram aprovadas direto para o relatório final. Olha lá, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8, todas as 8 diretrizes foram aprovadas direto para o relatório final. As propostas, nós vamos só analisar 3 propostas apenas, das 107 propostas que está no caderno, apenas 3 serão debatidas aqui conosco. Então, as propostas que estão aprovadas integralmente, direto para o relatório final, serão as propostas de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40. Pula para 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, pula para 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, pula para 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, pula para 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 e 107. Todas essas propostas estão aprovadas direto para o relatório final. Vamos então para a primeira proposta de supressão. A Elaine vai ler para nós. Ok, o delegado pediu aqui esclarecimento. O delegado pediu esclarecimento do porquê que está sendo a proposta está vindo para análise de supressão total. Então é o seguinte, para que todos entendam, no regulamento tem as regrinhas que faz com que as propostas que a relatoria usou, está no regulamento de vocês, no livrinho do participante, que a relatoria aplicou as regras que está lá no artigo 24, é isso? 24, que está no artigo 24. Então, todas as propostas desse caderno foram para apreciação nos grupos e, de acordo com a votação que elas tiveram nos grupos do seu eixo, no caso aqui a gente está tratando do eixo 2, portanto, o que houve com essa proposta 39, a votação que ela teve nos seus grupos, que é do grupo 16 ao grupo 30, que são 15 grupos. De acordo com a votação que elas tiveram nesse 15 grupos, a maioria ela obteve votação para supressão total. Eu não quero embaralhar a cabeça de vocês, mas para aqueles que mais curiosos, uma proposta, está aqui no regulamento de vocês, uma proposta, a relatoria trabalha com 3 parâmetros.
Calma. A relatoria trabalha com 3 parâmetros. Primeiro, as propostas que tiverem mais de 50% dos votos em... Desculpa, deixa eu retomar o raciocínio. As propostas que tiverem 70% ou mais dos votos em mais de 50% mais um dos grupos, ela vai aprovada direto para o relatório final. Se ela não teve esse percentual e ela teve mais de 50% e menos de 70% em pelo menos 50% mais um dos grupos, ela vai para a plenária final, ela vem para cá para análise. E se ela também teve mais de 70% em pelo menos 5 grupos, ela também vem para análise. Então essa proposta se enquadrou no inciso 3º, nessa de mais de 5% dos grupos. Ok? Por isso que ela veio para supressão total. E agora vocês têm que decidir se tem ou não, se mantém o texto original ou se suprime total a proposta. Tá? É isso que tem que ser aprovado. Todo mundo esclarecido? Então vou falar da votação. Quem votar na manutenção do texto, para que ele continue aqui, do jeitinho que ele está, vai apertar no botão de número 1. Quem achar que ele deve ser suprimido integralmente, vai apertar no botão de número 2. E quem achar que tem que se abster, vai apertar no botão de número 3. Tudo bem? Vamos lá. Em regime de votação. Vamos lá. A manutenção do texto ganhou a votação com 53% dos votos. A supressão total teve apenas 43,7% dos votos. E a abstenção 3,2% dos votos. Portanto, aprovado a manutenção do texto. Elaine. Vamos passar para a próxima proposta. Proposta 63. É manutenção da proposta no relatório final. Fortalecer e capilarizar a rede de atenção psicossocial RAPS com a implantação e financiamento dos desenhos das RAPs regionais, qualificação profissional e ampliação de sua atuação conjunta com os postos da atenção básica e da rede de atenção à saúde, assegurando a conclusão de obras e ampliação do número de unidades de CAPS, CAPS AD3, ADI e SER4. B. A ampliação do número de centros de convivência, Gerarte, consultório de rua e CAPS 3 nas capitais e interior do Estado, de acordo com a demanda e necessidade de atendimento regionalizado. C. A garantia de equipes multiprofissionais, estrutura física e equipamentos adequados para atender todas as regiões com atendimento 24 horas. D. A inclusão no protocolo de implantação dos CAPs, de veículo e motorista à disposição da unidade. E. Ampliação dos serviços de atenção à saúde mental infanto-juvenil, CAPSAD, CAPSI, CAPS1, CAPS 2, CAPS 3, 24 horas e leitos integrais em hospitais gerais. F. Unidades de acolhimento transitório infanto-juvenil. G. A supressão da obrigatoriedade de equipes de psiquiatria para os serviços de saúde mental. Ok, então, essa proposta eu quero explicar para vocês entenderem o que é por que ela está aqui para ela ser votada. Tá certo? Prestem atenção
porque nós vamos ter algumas votações agora, acho que todas, eu acredito, todas as votações, não, com exceção de uma, não, todas as votações que a gente vai ter agora, ela vai ter esse nome aí, olha, manutenção da proposta do relatório final. Então, por que está com esse termo aí? Vamos lá, para todo mundo ficar esclarecido. Quando uma proposta do caderno, ela sofre destaque, a proposta original, ela obrigatoriamente, ela tem que seguir a mesma regra daquela matemáticazinha que eu apresentei agora para vocês, tá certo? Ou seja, ela tem que obter mais de 70% dos grupos, em pelo menos 50% dos grupos, para poder ir direto para a plenária, entendeu? Ela obedece aquelas regras. E essas propostas, não atingiram o índice necessário para ir direto para o relatório. E, ao mesmo tempo, as propostas de supressões que foram apresentadas, não obtiveram o índice necessário para vir para apreciação. Então, veja só, eu tenho a seguinte situação, eu tenho a proposta original, que não tem índice suficiente para ser aprovado direto para o relatório, e eu tenho propostas parciais que sequer atingiram o índice suficiente para vir para cá. Por isso que é somente referendar ou não o texto que está no caderno de vocês. Então, todas as propostas que estiverem com essa nomenclatura, manutenção da proposta no relatório final, ela está ipsilipse, ela está igualzinho aqui. Vocês só precisarão dizer se ela deve permanecer aqui ou se ela deve ser excluída totalmente. Entenderam? Então, a votação, para que não fique dúvida para ninguém, é a seguinte. Essas propostas aqui que nós vamos votar, será a proposta 1 é a manutenção do texto original, lá, do jeito que ela está. Se votar na 2, você estará votando para que essa proposta saia do caderno, ela seja suprimida totalmente. E o botão 3 é as abstenções. Tudo bem? Então vamos lá, em regime de votação. Ok. A manutenção do texto teve 91,4% dos votos. A supressão do texto total teve 6,4% do voto. Teve 2,2% de abstenção. Portanto, aprovado a manutenção do texto. Antes de passar para a próxima, um delegado, que é assim, como eu disse, nós vamos coordenar junto, né? Nós vamos se ajudar um ao outro para que a gente possa fazer o melhor trabalho. E eu quero agradecer o delegado que veio agora há pouco aqui, nos chamar a atenção de uma proposta que eu acabei não anotando para explicar para vocês, tá certo? Se vocês procurarem aí no eixo 2, a proposta de número 49, vocês não vão encontrar. Então o rapaz veio aqui e disse, no 49, foi que houve, né? Então, para aqueles mais curiosos, eu quero que vocês vejam no caderno de vocês, vocês vão ver que da proposta 48 pula para a proposta 50. A proposta 49 não existe no cenário. A pessoa, quando foi renumerar, viu uma parte do texto anterior que tem o número 49 e achou que ali era o número da proposta. Vocês identificam esse erro claramente, tá certo? Portanto, a proposta de número 49, ela não existe, tá certo? Ela não foi suprimida, ela não existe. Da 48 pulou direto para 50. Só para esclarecer a todos, porque eu sei que vocês são danados. Daqui a pouco ia chegar gente aqui dizendo que eu passei batido em alguma coisa, tá bom? Vamos lá. E obrigada para quem veio aqui avisar a gente, né, para a gente poder explicar para vocês. Ok, agora vamos para a última proposta do eixo 2, Neilton. O trabalho tá bom, né? 81. Garantir por meio de lei federal que os formados em medicina de universidades públicas
ou com financiamento público à prestação serviço remunerado público em unidades públicas de saúde e na atenção primária à saúde por um período mínimo de 1 ano ou 2 anos como pré-requisito para realizar curso de especialidade em residência médica, atendendo assim às necessidades dos municípios de menor porte e vulnerabilidade. Ok, mais uma vez, para que ninguém vote errado. Primeiro eu quero dizer que você tem que apertar o botão quando tiver aqueles 30 segundos. Se apertar antes, seu voto não contabiliza, e se apertar depois também não. Se apertar antes, aperte também durante os 30 segundos, tá certo? Mas tem que apertar durante os 30 segundos. Senão, seu voto não será contabilizado. Para que ninguém vote errado e que não haja nenhuma dúvida, vou repetir mais uma vez. Essa proposta, esse texto está igualzinho aqui no caderno de texto. O que nós vamos fazer é, se nós, quem concorda com a manutenção dele no caderno, vai apertar no botão 1. Quem acha que esse texto tem que sair da nossa conferência, tem que sair do nosso caderno, vai apertar no botão 2. E quem se abstém vai apertar no botão 3. Tudo bem? Vamos lá, em regime de votação. A manutenção do texto teve 93,4% dos votos. A exclusão do texto, 5,9% dos votos. E a abstenção, 0,7% dos votos. Portanto, aprovado a manutenção do texto. Vamos agora para o último eixo. O eixo 3. Financiamento adequado e suficiente para o SUS. Na mesma dinâmica, eu quero logo adiantar para vocês que eu preciso que vocês peguem a sua canetinha, porque eu vou pedir para vocês anotar aí uns numerozinhos aí, tá certo? Mas vamos lá. As diretrizes que foram aprovadas direto para o relatório final. Esse eixo, que é o eixo de financiamento adequado e suficiente para o SUS, tem 5 diretrizes. Todas 5 foram aprovadas direto para o relatório final, tá certo? A 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Propostas. Eu vou ler as propostas que está aí, o número delas, que está aí no papel de vocês, e em seguida eu vou pedir para vocês acrescentar 3, tá certo? Então quem sentir falta de alguma, não se preocupa, que no final elas vão aparecer, tá? Então bora lá. Nesse eixo, nesse eixo, são 7 propostas, é isso? São 7 propostas e uma diretriz. É isso mesmo? Não, é só isso aqui. São 7 propostas que serão aprovadas. 7 propostas que serão discutidas aqui com vocês, tá certo? Então, bora lá. Das 88 propostas, estão aprovadas direto para o relatório. A proposta de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, pulou de 10 para 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, de 18 pulou para 20, 21, pulou agora para 23, 24, 25, 26, pulamos agora para 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, pulamos agora para 40, 41, 42, 43, 44, 45, pulamos agora para 47, 48, pulamos agora para 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Pulamos agora para 74, 75, 76. Pulamos para 78, 79, 80. Pulamos para 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88. Está faltando 3 que também estão aprovados direto para o relatório final. Quero já começar pedindo desculpa. Vocês sabem que esse trabalho não é um trabalho fácil. Nossa relatoria teve que fazer revisão ontem e mesmo sendo feita a revisão, ainda passou dos nossos olhos 3 propostas. São elas, 3 propostas, anota aí, que também estão aprovadas direto para o relatório final. São elas, a proposta de número 39, a proposta de número 49 e a proposta de número 81. São essas propostas, então, que estão aprovadas direto para o relatório final. Repetindo, para vocês anotarem aí, 39, 49 e 81. Ok? Vamos lá. Ainda falando do que está aprovado direto para o relatório final. Vocês vão ver aí, na página 5, lá no cabeçalho, está um asteriscozinho, né? É a proposta de número 77. Ela foi aprovada com supressão parcial. A proposta, eu vou pedir então, você lê? É o tempo que eu descanso aqui. Proposta 77. Garantir pela União, de forma definitiva, o aporte de recurso financeiro e tecnológico necessário para a implementação do prontuário eletrônico de cidadão, PEC, em toda a região norte. Ok. Essa proposta não vai para a votação de vocês. Ela foi aprovada. Esse destaque que exclui esse tracejado com negrito, que é em toda a região norte, esse destaque foi aprovado pelos 15 grupos a sua retirada. Tá certo? Então, ele está aprovado direto para o relatório final. Bom, dando prosseguimento agora às propostas que serão votadas por nós. Vejam que todas elas têm aquela mesma nomenclatura. Do lado esquerdo, manutenção da proposta no relatório final. Mais uma vez, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos, o texto que está aqui está igualzinho aqui. Né? A gente já fez essa votação anterior, estou só repetindo. Portanto, a votação será se ela permanece no texto ou se ela sai do texto. Tá? Eu vou pedir ajuda aqui agora ao Neilton, para fazer a leitura da 11. Número 11. Número 11. Garantir a destinação mínima de 15% da receita bruta para a aplicação em saúde, bem como a ampliação de novas receitas contemplando as áreas de investimento e custeio. Ok. Vamos lá. Qual é a dinâmica? A mesminha que a gente fez. Daqui para frente é tudo igual, pessoal. Esse texto que ele leu está igualzinho aqui. Não tem nenhuma diferença. Qual é a votação? Quem votar, quem acha que esse texto, que o texto deve ser mantido no caderno, vai apertar no botão de número 1. Quem achar que esse texto deve sair do caderno, deve sair da conferência, vai votar pela exclusão, portanto, no botão de número 2. E quem se abstém vai votar no botão de número 3. Todo mundo esclarecido? Então vamos lá. Vou repetir para não ficar dúvida. Obrigado. Vou repetir para não ficar dúvida. Quem votar na manutenção do texto para o caderno, vai apertar no botão 1. Quem achar que o texto tem que ser excluído, vai votar no botão 2. E quem não concordar nem com uma nem com outra, vai votar no botão 3, que é a abstenção. Tá bom?
Vamos lá? Em regime de votação. Vamos lá. A manutenção do texto teve 81%, a exclusão do texto 16,9% e as abstenções 2,1%. Portanto, a manutenção do texto foi aprovada. Próxima é a 19. 19. Alterar o percentual de financiamento para o SUS, sendo 10% do PIB nacional bruto, 15% do Estado e 15% do município. Mais uma vez, mesma lógica. Quem defende a manutenção desse texto, que ele está igualzinho, não tem diferença, vai apertar no botão 1. Quem acha que o texto deve ser excluído, vai apertar no botão 2. E quem se abstém no botão 3. Tudo bem? Vamos lá, em regime de votação. Esse plenário está tão triste. Vamos lá. A manutenção do texto teve 79,1% dos votos. A exclusão do texto, 20,1% dos votos. A abstenção, 0,8% dos votos. Portanto, a manutenção do texto está aprovada. A próxima é a 22, não é isso? Vamos lá, Milton. Proposta 22. Reduzir o gasto tributário da União. 7. Aumentar as alíquotas da tributação sobre bebidas açucaradas, álcool, tabaco, motocicletas, como meio de fortalecer fontes de financiamento exclusivas da Seguridade Social e do SUS em particular. Ok. Mais uma vez, é proposta, está igualzinho no texto, no caderno. Então, quem votar pela manutenção do texto, aperta no botão 1, pela exclusão no botão 2, pela abstenção no botão 3. Ok? Em regime de votação. Ok. A manutenção do texto teve 76,3% dos votos. A exclusão do texto teve 22,9% do voto, a abstenção 0,7% dos votos. Portanto, manutenção do texto foi aprovada. A próxima, Neilton. 46. Garantir por parte da União o repasse de 20% do recurso para a saúde, reajustando a cada 4 anos os valores dos procedimentos constantes na tabela SUS. Ok, mais uma vez, quem votar pela manutenção desse texto no caderno vai apertar no botão 1, quem achar que deve ser excluído vai apertar no botão 2 e quem se abstém no botão 3, ok? Vamos lá, em regime de votação. Ok. A manutenção do texto teve 82,7% dos votos, a exclusão do texto 16,2% dos votos, a abstenção 1,1% dos votos. Portanto, aprovado a manutenção do texto. Próximo é 54, Elaine. 54. Investir 10% do orçamento impositivo, emendas parlamentares, em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a saúde. Ok, mais uma vez, texto igual. Quem aprovar pela manutenção do texto no caderno vai apertar no botão 1. Quem achar que o texto deve ser excluído no botão 2 e quem se abstém no botão 3, ok? Em regime de votação. Cadê esse plenário? Está muito, 10. Bora lá, pessoal. 8. Isso. Manutenção do texto teve 84,7% dos votos. Supressão do texto 3,9%. Abstenção 1,4%. Portanto, aprovada a manutenção do texto. A última do eixo 3. Neilton. Esse plenário tá que tá 73. Aumentar os repasses para equipes da saúde da família, com redução da população adscrita para 2.500 habitantes, saúde bucal, assistência farmacêutica, dentre outros, utilizando o Cartão Nacional de Saúde, CNS, para cálculo per capita de custeio
transformar as estratégias de saúde da família em política de Estado e estudar o repasse federal do 13º salário para todos os programas. Ok, mais uma vez, texto igual ao caderno. Quem aprovar, quem achar que o texto deve ser mantido no caderno, aperta no botão 1. Quem achar que o texto deve ser excluído, aperta no botão 2. Quem se abstém, aperta no botão 3. Em regime de votação. Bora lá, cadê o plenário? No 10, no 10, no 10, no 10. Vamos lá. Quero ver o plenário todo gritando. Vamos! Isso, é isso aí. A manutenção do texto teve 85,1% dos votos. A supressão do texto, 12,8% dos votos. A abstenção, 2% do voto. Portanto, aprovado a manutenção do texto. Terminamos com a salva de palmas. A democracia e a 16ª Conferência Nacional de Saúde. Terminamos a primeira fase do nosso trabalho. Vamos agora para a segunda fase do nosso trabalho. Nós vamos agora para as moções. E as moções, nós temos um número, não era de se esperar diferente, um número bastante expressivo que retrata a importância e o momento que essa conferência está sendo realizada, tá? Mas antes de falar das moções, mais uma vez, a nossa conferência está sendo transmitida pelo YouTube, através do site do CNS. Então, acesse o site pelo DataSUS. Você acessa o site, vai estar lá DataSUS, transmissão ao vivo, e vai ter acesso à transmissão ao vivo, né? Aliás, nós temos que agradecer e elogiar o trabalho dos nossos companheiros e companheiras do DataSUS, que foram grandiosos e extremamente importantes para a concretização da nossa conferência. Companheiros, terminamos a primeira etapa, mas não terminou a plenária deliberativa. As moções têm votação, pessoal, por favor. As moções serão apresentadas e votadas, poderão ou não ser aprovadas. Os delegados precisam estar presentes na plenária. Vamos lá, pessoal, veja só. Foram recebidas pela relatoria 68 moções. Vocês sabem que as moções têm que ter caráter nacional ou internacional, né? Moções que não têm caráter nacional ou internacional, elas não são aprovadas, tá? Nem vem para cá. E também ela tem que ter, no mínimo, 400 assinaturas de delegados e delegadas. Não pode ter assinatura de convidados ou de outros. Então, todo esse levantamento foi feito pela equipe da relatoria, de maneira que, das 68 moções recebidas, nós vamos discutir aqui, ler e aprovar ou rejeitar 57. Portanto, 11 foram rejeitadas pelos mais variados casos, mas a grande maioria porque não atingiu as 400 assinaturas mínimas para poder vir para o plenário, tá? Então, eu pediria a todos que tivessem bastante atenção, porque tem moção que você pode não concordar, né? Então, o regime de votação vai ser o mesmo. Quem concordar com a moção vai apertar no botão 1. Quem não concordar com a moção vai apertar no botão 2. Quem se abster vai apertar no botão 3. Vai ser esse o procedimento da nossa votação, tá? A primeira moção, por favor. A primeira moção. Projetar aqui as moções. A primeira moção tem que projetar. Por favor. Não, continua projetando. Esse aqui vai ser o da votação, não muda nada. A projeção continua da mesma forma, só nos outros. E aqui vai ser o da votação. Vamos lá, está pronto lá a projeção? A equipe aí está ok?
Tem que alguém da relatoria ali. Daqui eu não consigo entender. Qual é a moção, Francisca? As digitalizadas. As digitalizadas. Nós vamos ler o proponente da moção e para onde ele está endereçando a moção. E vamos ler a moção, ok? É isso que nós vamos fazer. Vocês podem ver as rejeitadas ali na relatoria. Eu posso, para facilitar a vida de vocês, dizer o seguinte. Quais foram as rejeitadas? Se vocês tiverem o número do registro dela, fica fácil vocês saberem. A rejeitada foi a 4, a 19, a 46, a 46, a 50, 55, 56, 57, 58, a 60, a 62 e a 67. Quem tiver com esse númerozinho, se quiser pedir alguma explicação, a relatoria está ali naquele grupo ali, ó. Podem ir lá que eles vão te explicar e tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Tá. A gente pede a todos e a todas, pessoal, por favor, pessoal, nós temos 5.000 pessoas dentro desse plenário, tá certo? Alguns estão querendo sair, tudo bem, podem sair, não tem problema. Eu só peço que tenha muita calma, para que a gente não cause nenhum tipo de problema. Tem pessoas idosas, nós temos pessoas aqui que têm dificuldade de locomoção, você tem as mais variadas situações. A gente pede que as pessoas que porventura queiram sair do plenário, que saiam com calma, todo mundo que quiser sair, vai sair, tá? Vai devagarinho, sem nenhum problema. Nós temos maior dificuldade na saída pelo seguinte, vou explicar para que todos entendam. Vocês vão bipar quando entra no plenário e vocês vão bipar quando sai do plenário. Toda vez que você sair e entrar, vai bipar. Por isso que tem essa certa demora aí na saída de vocês, tá? Essa bipagem é necessária por vários motivos. Dentre eles, primeiro, a questão da certificação de vocês. Segundo, para nós termos maior segurança de quem está dentro, de quem está fora, e a maior garantia de que aqui nesse espaço terá única e exclusivamente delegados, nesse espaço que foi reservado, tá? Por esse motivo foi feito essa dinâmica. Pode ler? É isso, pessoal. Muita atenção na leitura, por favor. Espera aí, está podendo esperar? Moção, nós vamos passar a leitura, a apresentação da primeira moção. E na sequência, nós já vamos colocar em regime de votação. Então, atenção todos para a leitura. Vocês podem acompanhar no telão à direita aqui da mesa. Moção número 3. Nós não vamos... Tá ok. Essa moção teve 416 assinaturas de delegados. Tipo da moção, é uma moção de apelo. Âmbito da moção, nacional. Destinatário da moção, ao Ministério da Saúde. Proponente da moção, Julieta Carriconde Fripe, do Rio Grande do Sul, do segmento de trabalhador. Fato que motiva a moção, a política pública de cuidado paliativos. Providência solicitada, publicação de portaria ministerial. Atenção para o texto. A Organização Mundial da Saúde define cuidados paliativos como uma estratégia que melhora a qualidade de vida de pessoas, pacientes e familiares no contexto de doenças que ameaçam a vida, priorizando o cuidado interdisciplinar para a prevenção e alívio de sofrimentos nas dimensões física, emocional, social e espiritual. Deve ser ofertado precocemente e atender, inclusive, à fase de luto.
Em outubro de 2018, foi publicada a Resolução 41 da Tripartite, que dispõe sobre as diretrizes dos cuidados paliativos, à luz dos cuidados integrados no âmbito do SUS. Desde então, estamos aguardando a publicação de portaria ministerial que coloque em prática as diretrizes da referida resolução. Respeitosamente, apelamos ao senhor ministro da Saúde para que encaminhe a publicação de portaria que garanta a oferta de cuidados paliativos integrada à rede SUS, conforme a Resolução 41, publicada em outubro de 2018. Pessoas que sofrem não podem ser deixadas para trás. Nós vamos colocar imediatamente à apreciação do plenário esta moção. Relembrando que aqueles que estiverem favoráveis à moção, à aprovação da moção, apertarão o número 1. Os que rejeitarem a moção, apertarão o número 2. E os que se abstêm, apertarão o número 3. Em regime de votação, resultado da votação: 91,2% aprovaram a moção, 2,7% rejeitaram e 6,1% se abstiveram. Na mesma linha, na sequência, vamos para a próxima moção. É a moção de número 9. O tipo de moção é de apoio. Âmbito nacional. Destinatários da moção: Ministério do Meio Ambiente, Saúde e Educação, e em todas as secretarias de Estado e prefeituras do país. Proponente da moção: delegada Jaira Leite Ramos, do Distrito Federal, do segmento dos usuários. Fato que motiva a moção: revitalizar a flora, fauna e reflorestar nosso país para a vida terrestre com qualidade de ar e da nossa água, essencial à nossa sobrevivência. Providência solicitada: Gincana Verde, tempo de plantar 1 milhão de árvores em um dia em cada estado do nosso país. O texto da moção: apoio à Gincana Verde, tempo de plantar 1 milhão de árvores em um dia, dia 8/12/2019, em cada estado do nosso país, para revitalizar flora, fauna e reflorestar nosso país, para uma vida terrestre saudável com qualidade da água e ar, que são essenciais para a sobrevivência humana. Em regime de votação, os que aprovam a moção apertarão o número 1. Os que rejeitam a moção apertarão o número 2. E os que se abstiverem apertarão o número 3. Em regime de votação, resultado da votação: 92,2% aprovaram a moção, 4,4% rejeitaram e 3,4% se abstiveram. Próxima moção. Uma moção de apoio de âmbito nacional, destinado à coordenação da 16ª Conferência Nacional de Saúde, ao Conselho Nacional de Saúde e ao Ministério da Saúde. Proponente é o Conselho Federal de Psicologia do Distrito Federal. É do segmento de trabalhador. O fato que motiva a moção é a afirmação da política de saúde mental antimanicomial, baseada na Lei da Reforma Psiquiátrica, Lei 110.216 de 2001. Providência solicitada:
o CNS, o Conselho Nacional de Saúde, encaminhe ao Ministério da Saúde a solicitação de que o Estado brasileiro convoque a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Texto da moção que vocês poderão acompanhar no telão. É urgente a convocação de 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental como forma de resistência aos retrocessos da chamada nova política de saúde mental, que vai na contramão dos avanços dos 30 anos da Carta de Bauru e quase 2 décadas da Lei da Reforma Psiquiátrica. A 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental possibilitará amplo debate com todas as forças antimanicomiais e a favor da atenção e cuidado em liberdade, em base territorial e comunitária, permitindo que os movimentos de usuários, familiares, profissionais se mobilizem em conjunto com amplo ato de forças da sociedade para a defesa dos princípios do SUS e da política de saúde mental. Mais do que resistir, precisamos formular os avanços, os novos sonhos e as utopias que seguimos na luta. Ok. Quem for votar favorável à moção vai apertar no botão de número 1. Quem votar contra a moção aperta no botão número 2. E quem se abster apertará no botão número 3. Tudo bem? Em regime de votação. Ok. Proposta de moção teve 94,3%, reprovação da moção, rejeição 4,4% e abstenção 1,3%. Portanto, moção aprovada. Próxima moção, Elaine. Moção de repúdio de âmbito nacional, destinada à Presidência da República e Congresso Nacional. Quem propõe é o Cleidson Valgas, de Santa Catarina, segmento Trabalhadores e Trabalhadoras de Saúde, motivado pelo custo da dívida pública para a sociedade e a quem ela realmente está servindo. Providência solicitada: realização da auditoria cidadã da dívida pública. Texto da moção. A imprensa brasileira, que tanto gosta de manchetes sobre CPIs, nunca solicitou uma linha sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Dívida, realizada na Câmara de Deputados entre 2009 e 2010. Essa CPI apurou uma série de indícios de ilegalidade e ilegitimidades no processo e na composição da dívida brasileira. A CPI revelou um esquema e as seguintes ilegalidades. O Estado assumiu dívidas privadas, uma série de cláusulas ilegítimas nos contratos de endividamento externo, dívidas vencidas que ainda continuavam sendo pagas, o próprio setor financeiro determinando a taxa de juros Selic, dentre outros absurdos. Uma auditoria da dívida pública com participação social é um elemento indispensável para enfrentar esse sistema da dívida. O objetivo das auditorias não é um exercício de contabilidade rotineira, mas sim uma tentativa de iniciar um amplo movimento de participação popular para reforçar os processos democráticos e confrontar o poder financeiro instalado. As auditorias da dívida são ferramentas para envolver as pessoas na investigação sobre o impacto que o endividamento tem tido sobre a economia e a população. A dívida pública no Brasil consome todos os anos cerca de 50% do orçamento federal, o que resulta na falta de recursos para a execução de políticas públicas. O que se observa é que os benefícios desse sistema da dívida
são representantes do próprio sistema financeiro em prejuízo da população, uma vez que o dinheiro público é desviado das políticas públicas por esses canalhas que criam mecanismos fraudulentos para essa finalidade. Os governos das 3 esferas, federal, estadual e municipal, utilizam a dívida pública para justificar as ações de austeridade fiscal, a exemplo da Emenda Constitucional 95 e das reformas trabalhista e da Previdência. Chega de roubo do dinheiro público pelo sistema da dívida pública. Auditoria já. Ok. Quem votar a favor da moção vai apertar no botão 1. Quem votar contra a moção no botão 2. Quem se abstém no botão 3. Tudo bem? Em regime de votação. Ok. A proposta da moção teve 95,9% dos votos, a rejeição 2% dos votos e a abstenção 2% do voto. Portanto, aprovado a moção que fora lida. Próxima moção. Neilton. É uma moção de apelo destinada ao Ministério da Saúde, Ministério da Educação, CONAS e CONASEMES, proposta pelo Rodrigo Rodrigues Costa, de São Paulo, do segmento trabalhador. Fato que motiva a moção: os agentes comunitários de saúde e os trabalhadores da área da vigilância em saúde constituem a maioria dos trabalhadores da saúde pública do país, conformando aproximadamente 360 mil profissionais. São trabalhadores estratégicos para a reorientação da atenção à saúde, centrada em um modelo de cuidado territorializado, realizado por equipe interdisciplinar e construído coletivamente junto aos usuários. Portanto, o investimento na formação técnica destes trabalhadores fortalece e aumenta a qualidade de resposta do sistema de saúde às necessidades da população. Entretanto, mesmo com a publicação pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação do referencial do curso técnico do agente comunitário de saúde, das diretrizes curriculares para a formação do técnico em vigilância em saúde em 2004 e 2011, respectivamente, a esses trabalhadores não foi garantida uma formação específica de nível técnico que os habilite plenamente a desenvolver suas atividades. Providência solicitada é a execução integral da formação técnica completa dos agentes comunitários de saúde e da formação técnica em vigilância em saúde, garantidas mediante financiamento público na modalidade presencial pelas instituições públicas de ensino do país, que estão inseridas na rede de escolas técnicas do SUS e na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, incluindo também as escolas técnicas estaduais e as universidades estaduais e federais. No texto da moção, que pode ser seguido no telão, considerando que os agentes comunitários de saúde são os principais responsáveis pela formação de vínculo entre as equipes de saúde da família e a comunidade, que a portaria do Ministério da Saúde 1007/2010, que regulamenta a incorporação dos agentes de combate a endemias ou dos trabalhadores com denominação diferentes que desempenham atividades semelhantes à atenção primária à saúde para fortalecer as ações de vigilância em saúde junto às equipes de saúde da família, considerando que são atribuições dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias a orientação da comunidade quanto à adoção de medidas de promoção de saúde, prevenção de doenças, visitas domiciliares periódicas, o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas de saúde, planejamento, programação e desenvolvimento de atividades de vigilância em saúde, de forma articulada com as equipes de saúde da família, considerando que os agentes comunitários de saúde e de endemias somam um número em torno de 360 mil trabalhadores com ampla capilarização no Brasil, que contribui para o alcance da cobertura, atenção à saúde com acesso ao direito à saúde,
considerando que o ACS e a ACE são trabalhadores que atuam exclusivamente no SUS, no âmbito das políticas públicas de saúde, e que a estes não foi garantida uma formação profissional específica para realizar suas atribuições, considerando que a formação técnica que habilita o trabalhador profissionalmente e que o curso técnico de agentes comunitários de saúde e o curso técnico de vigilância em saúde são os cursos adequados para formar os agentes que exercerem suas atribuições, considerando que o referencial do curso de trabalhadores de agentes comunitários, curso técnico de agentes comunitários de saúde, as diretrizes curriculares do curso para os agentes de vigilância em saúde foram regulamentados e publicados pelo Ministério da Saúde e da Educação em 2004 e 2001, respectivamente, considerando que a formação técnica do ACS e da CE envolve os demais trabalhadores da equipe de outros pontos da rede de atenção à saúde, seguridade social e educação, facilitando o trabalho intersetorial para o atendimento às demandas sociais, epidemiológicas e demográficas atuais, considerando que o Brasil possui rede pública de instituição de ensino em nível municipal, estadual e federal, que inclui a rede de escolas técnicas do SUS, a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, as escolas técnicas estaduais, as universidades estaduais e federais. Os delegados e delegadas reunidos na 16ª Conferência Nacional de Saúde apelam para a execução integral da formação técnica completa dos ACS da formação técnica em vigilância em saúde, como políticas públicas prioritárias na formação para que os agentes, garantida mediante financiamento público. Apelam também para a garantia de oferta integral das referidas formações na modalidade de ensino presencial. Ainda para a construção de uma agenda de trabalho permanente para viabilizar a formação técnica de todos os ACS e trabalhadores da vigilância em saúde, e que o curso técnico em ACS e o curso técnico em vigilância em saúde sejam executados exclusivamente por instituições públicas de ensino, de modo a serem pautados pelos princípios e diretrizes da reforma sanitária e do Sistema Único de Saúde, com vistas a qualificar a implementação da política de saúde universal, estatal, gratuita e atenta às necessidades da população. Ok. Quem vota favorável à moção, aperta no botão 1. Quem vota contra, no botão 2. Quem se abstém, no botão 3. Em regime de votação. A moção teve 88,4% de votos favoráveis, 5,8% de votos contrários, 5,8% de abstenção. Portanto, aprovada a moção que foi lida. Eu quero fazer a seguinte proposição para o plenário. Vocês viram que tem moção que está um texto muito longo, embora a gente tenha regulamentado o seu tamanho, e às vezes passa muito tempo para a gente ler. São muitas moções. Eu queria pactuar com vocês que a gente lesse apenas o seguinte: o tipo da moção, tá certo? Para onde vai a moção, que é o destinatário da moção, para onde vai, estamos mandando para onde, quem está propondo a moção e o texto dela. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, próxima moção, Elaine. Moção de apoio destinada à Presidência da República, Ministério da Economia e Ministério da Saúde, proposta pela ACT Promoção da Saúde, Abrale e FEMAMA, segmento dos usuários. Texto da moção. Nós, delegados e delegadas da 16ª Conferência Nacional de Saúde, recomendamos ao Ministério da Economia que acolha as recomendações da OMS e aumente a tributação dos refrigerantes e outras bebidas adoçadas industrialmente em no mínimo 20% por meio de tributos específicos com o objetivo de reduzir seu consumo e prevenir doença, bem como o aumento da tributação sobre produtos fumígenos derivados do tabaco,
haja vista ser a medida mais custo-efetiva no combate ao tabagismo. Recomendamos à Presidência da República a manutenção da Comissão Nacional para Implementação da Convenção Quadro para Controle do Tabaco, pois é a principal instância de coordenação intersetorial que busca o cumprimento das obrigações promulgadas pela Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para Controle de Tabaco e fundamental para a continuidade da Política Nacional de Controle de Tabaco. Recomendamos ao Congresso Nacional a aprovação do PLC 143/2018, o qual estabelece que, nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. Recomendamos ao Ministério da Saúde a continuidade da oferta e disponibilização pelo SUS de medicamento antineoplásicos, de modo a definir prioridades em saúde e dar mais celeridade ao registro de produtos destinados às demandas não atendidas pelo mercado brasileiro. Ok. Quem vota favorável à moção, aperta no botão 1. Quem vota contrário, no botão 2. Quem se abstém, no botão 3. Em regime de votação. Vamos lá. A proposta da moção teve 92,7% de votos favoráveis, 3% de votos contrários e 4,2% de abstenção. Portanto, moção aprovada. Próximo. Moção de apoio destinada ao Ministério da Saúde, proposta pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, delegada Márcia Quirino, delegada Márcia Cristina, do DF São Paulo, do segmento usuário. Texto da moção. Nós, participantes da 16ª Conferência Nacional de Saúde, apoiamos o reconhecimento formal do distúrbio de voz como doença relacionada ao trabalho e inclusão na portaria de doenças e agravos de notificação compulsória. Ok, quem vota favorável à moção, aperta no botão 1. Quem vota contrário, no 2. Quem se abstém, no 3. Em regime de votação. Isso, tá fraco, esse povo tá com fome. Então, a proposta da moção teve 86,8% dos votos, teve como rejeição, teve 2,6% e 10,5% de abstenção. Portanto, moção aprovada. Próximo. Moção de repúdio, destinatário governador do Estado de Minas Gerais e Secretaria Estadual de Saúde. Proponente, Delegação de Minas Gerais, Mariana da Veiga Medeiros. Texto da moção. Nós, Delegação de Minas Gerais, assinamos essa moção de repúdio pelo descaso quanto ao planejamento e a falta de compra de passagens de delegados e delegadas legitimamente eleitos e eleitas nas conferências anteriores, descumprindo a Lei 8.142 de 1990 e o artigo 196 da Constituição Federal, desrespeitando a participação popular e menosprezando a luta pelo SUS. Ok. Quem vota favorável à moção, aperta no botão 1. Quem vota contrário, aperta no botão 2. Quem se abstém, no botão 3. Em regime de votação. 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1. Proposta de moção teve 98,6% dos votos, 0,% de votos contrários, 0,5% de abstenção. Portanto, proposta de moção aprovada. Próxima. Pode ler. É Neilton, próximo. Eu. Neilton. Moção. Ok, eu pediria a delegação que nos ajudasse na leitura das moções, que senão os delegados que estarão aqui na frente não conseguirão ouvir a próxima moção. Vamos lá, próxima moção. Minas Gerais. Moção de apelo.
ao Governo Federal, Congresso Nacional e Conselho Nacional de Saúde, do segmento trabalhador, proposta por Maria Inês Bravo, da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, Rio de Janeiro. Texto da moção: defesa de um SUS público estatal sob a administração direta do Estado, gratuito e de qualidade para todos e todas. Revogação imediata das medidas que retrocedem e retiram direitos. Contra a reforma trabalhista, terceirização irrestrita e emenda constitucional 95, que congela os investimentos sociais por 20 anos e, na prática, destrói a saúde e a educação públicas, patrimônio do povo brasileiro. Defesa da Seguridade Social, possibilitando políticas sociais que assegurem os direitos relativos à saúde, previdência, assistência social, educação, trabalho e moradia. Retirada imediata da PEC 06/2019, a contra-reforma da Previdência. Nosso povo não vai trabalhar até morrer. Gestão direta do Estado na saúde, revogação das leis da EBSER, fundações, OS, OCIPs e serviços sociais autônomos. Revogação da lei que libera a entrada do capital estrangeiro na saúde. Retirada imediata da PEC 29/2015, que altera o artigo 5º da Constituição Federal e torna crime de aborto a interrupção da gravidez desde a concepção. Realização de concurso público para regime jurídico único e por plano de carreira dos servidores do Sistema Único de Saúde em todos os níveis. Taxação das grandes fortunas. A ganância dos super ricos deve ser tributada. Auditoria da obscura dívida pública brasileira com suspensão imediata do pagamento dos juros fraudulentos. Reafirmar a saúde como direito universal e integral e dever do Estado, destinando 10% da receita corrente bruta da União ou equivalente, assegurando financiamento estável, exigindo que os recursos vinculados à saúde em nível federal sejam efetivamente utilizados na saúde e não desviados para outros fins, rejeitando a permanência da desvinculação das receitas da União e da Lei de Responsabilidade Fiscal, imediato restabelecimento do financiamento público das universidades e instituições federais, retirar do projeto a Lei do Futurice, que estabelece uma contra-reforma do ensino superior técnico e tecnológico, prevendo parcerias público-privadas, gestão por OS, venda de leitos dos hospitais universitários para planos de saúde e venda de patrimônio das universidades, revogação da medida provisória 890/19, Programa Médicos pelo Brasil, que cria a Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde como serviço social autônomo de direito privado, adotando um modelo centrado exclusivamente na doença e no profissional médico, seguindo a orientação dos organismos internacionais para a implementação de uma rede de atenção primária seletiva, contrária ao direito universal à saúde. Ok, quem vota favorável à moção lida, aperta no botão 1, quem vota contrário no botão 2, quem se abstém no botão 3. Em regime de votação. Não. Ok, a moção teve 89,2% dos votos favoráveis, teve 4,9% contrários, 5,8% de abstenção, portanto, aprovado a moção lida. Próxima. Moção destinada ao Conselho Nacional de Saúde. Proponente: Fernanda Vicari dos Santos, Nelson Calil, Karina Amada, Rosana de Castilho Peixoto. Texto da moção. É uma moção de repúdio. As pessoas com deficiência e seus acompanhantes denunciam através da presente o desrespeito e afronta aos seus direitos
que aconteceram durante a 16ª Conferência Nacional de Saúde. Destacamos aqui a falta e precariedade de transporte de cadeirantes, erros grosseiros em terminologias, disseminando assim nomenclaturas estigmatizantes, tais como portadores de necessidades especiais, atitudes preconceituosas de exclusão e capacitistas, tais como desrespeito ao direito ao intérprete de Libras, falta de compreensão quanto a acompanhante e grupo de amigos da pessoa com deficiência, e ainda problemas com hospedagem. Ok. Quem vota favorável à proposta vai apertar no botão 1. Quem vota contrário, botão 2. Quem se abstém, botão 3. Em regime de votação. Ok. A moção teve 83,9% de votos favoráveis, 8,8% de votos contrários, 7,3% de abstenção. Portanto, moção aprovada. Próxima. Moção de apelo ao Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Proposta a Rede de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, Redepix Brasil, do segmento usuário. Texto da moção. A mudança no perfil epidemiológico e demográfico brasileiro exige mudanças imediatas no modelo de cuidado em saúde para uma perspectiva mais integral e que tenham efetividade nas condições crônicas. Neste sentido, organismos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, recomendam, desde a Conferência de Alma-Ata, a introdução das medicinas tradicionais e práticas integrativas nos sistemas de saúde. A inovação no cuidado e as evidências científicas em uma perspectiva ampliada estão disponíveis desde a década de 80, no entanto, têm sofrido preconceitos, negando sua efetividade para os problemas de saúde da atualidade. A recomendação da OMS, por meio de diferentes documentos que publicam as evidências científicas em prol das práticas integrativas e complementares em saúde, que resolvem integralmente a origem, os desequilíbrios e as patologias, contribuindo no custo-benefício aos estados e municípios. Assim, a instituição de uma lei nacional facilitará a implantação e implementação progressiva das 29 PICs, com estabelecimento de metas e estratégias de avaliação e monitoramento, visando ampliar os atendimentos em toda a rede de atenção à saúde, segundo as necessidades específicas de cada território. Poderá contribuir para estabelecer a regulação e um plano de cargo, carreira e salário para os profissionais que realizam as PICs de modo interprofissional e ainda disponibilizar recursos financeiros nos respectivos orçamentos interfederativos. Ok. Quem vota favorável à moção aperta no botão 1, quem vota contrário no botão 2, quem se abstém no botão 3. Em regime de votação. Ok. A moção teve 92,2% dos votos, 1,6% favoráveis, 1,6% dos votos foi contrário, 6,2% abstenção. Portanto, moção aprovada. Próxima. Moção classificada na categoria Outro, reivindicação. Destinatário, Ministério da Saúde, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ministério da Educação, Ministério da Cidadania, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Direitos da Mulher, Conselho Nacional de Educação, Conselho Nacional de Assistência Social. Proponente, Rede de Mulheres, Parto do Princípio e Conselho Regional de Serviço Social, Comissão de Saúde, Minas Gerais. Texto da moção.
A 16ª Conferência Nacional de Saúde reivindica a implementação e consolidação da política de saúde integral das mulheres, assegurando seus direitos sexuais e reprodutivos, com acesso desburocratizado ao planejamento reprodutivo, respeitando o protagonismo e autonomia das mulheres e ampliação do acesso a todos os métodos contraceptivos da atenção primária de saúde, em especial diafragma e DIU, bem como capacitação prática dos médicos de família, enfermeiros e enfermeiras da APS e das maternidades, garantia da implementação do protocolo de atendimento humanizado às vítimas de violência sexual com a organização da cadeia de custódia, qualificação do atendimento nos hospitais e garantia da realização de aborto nos casos previstos em lei, implementação do novo modelo de atenção obstétrica e neonatal no país, implementação das RDCs 36 da Anvisa de 2008 e de 2013 para ambiência e processos assistenciais adequados no parto humanizado e nascimento, estruturação da educação em saúde, de atenção pré-natal e nas maternidades, baseada em evidência, assegurando a atuação da enfermagem obstétrica em todos os níveis e das doulas em todas as maternidades, assegurar o financiamento adequado para todas as maternidades públicas, especialmente para as que já são referências nacionais no modelo de assistência preconizado e que atendam à portaria ministerial de centros de parto normal da rede Cegonha, para ampliação de acesso a leitos qualificados e campo de prática assistencial e formação dos profissionais no modelo baseado em evidências. Assegurar o direito à maternidade e o direito dos bebês à permanência com sua mãe e família, inclusive aquelas em situação de rua, circenses, população privada de liberdade, com necessidades especiais, com transtorno mental, em uso de álcool e outras drogas, adequar processos de trabalho e de educação permanentes para o enfrentamento de toda forma de violência contra a mulher e para eliminar preconceitos e violência obstétrica, atendimentos desumanizados, racismo institucional e separação indevida de mãe e filho que quebrem o sigilo e a ética profissional. Valorizar e ampliar os programas de saúde sexual e reprodutiva da juventude, focando também em programas de prevenção de IST e HIV/AIDS. Ok, quem vota favorável à moção aperta no botão 1, quem vota contrário no botão 2, quem se abstém no botão 3. Em regime de votação. Ok, a moção teve 93,6% dos votos favoráveis, 3,5% contrário, 2,9% de abstenção. Portanto, moção aprovada. Próximo. Moção de apelo ao Congresso Nacional, Casa Civil, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Conselho de Secretários de Saúde CONAS, de Secretarias Municipais de Saúde CONASEMES, proposta pela Associação Brasileira de Naturologia. Texto da moção. Regulamentação dos profissionais naturólogos pelo Congresso Nacional, seu devido reconhecimento por parte do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Saúde, considerando que a sua inclusão nos planos de saúde e na Política Nacional de Saúde, com a garantia de financiamento adequado e suficiente para realizar a implantação e implementação de políticas públicas que façam interface com o profissional naturólogo, considerando toda a rede de atenção à saúde dos estados e municípios. O intuito é atuar na prevenção de agravos, na recuperação e promoção de saúde e bem-estar, por meio da educação em saúde e cuidados integrativos centrados no indivíduo, contribuindo para a redução de custos orçamentários do sistema, aumentando a resolutividade e a racionalização das ações em saúde, ampliando o acesso e cuidado. Ok, quem concorda com a moção vota no botão 1, quem discorda no botão 2, as abstenções no botão 3. Em regime de votação. Ok, a moção teve 83,6% de votos favoráveis, 10,4% de votos contrários, 6% de abstenção. Portanto, moção aprovada. Próxima. Moção de apoio
Destinatário Ministério da Saúde. Proponente Fabiana Teixeira Alves, do Paraná. Texto. O que é o teste da linguinha? TL. O TL consiste na padronização de um exame com o objetivo de diagnosticar a anquiloglossia, esta que limita os movimentos da língua, o que compromete as funções de sugar, engolir, mastigar e falar. As funções de sucção e deglutição estão diretamente relacionadas com a amamentação. Desta forma, qualquer restrição da movimentação da língua pode dificultar a amamentação e resultar na perda de peso, limitação do desenvolvimento do bebê, desmame precoce e introdução desnecessária da mamadeira. Martinelli, 2014. Assim, o TL deve ser realizado antes da alta hospitalar pela equipe neonatal, Brasil 2018. Caso a anquiloglossia seja diagnosticada, é necessário realizar a frenotomia a fim de otimizar a amamentação, garantindo conforto à mãe e à criança. Qual a importância do TL? Uma vez que o aleitamento materno tem sido destaque nas políticas públicas em prol da criança do Brasil, tendo em vista seu impacto sobre a redução da mortalidade infantil e potencial de prevenção de doenças crônicas, preocupa fatores associados à interrupção do aleitamento materno exclusivo. Sartório, Coca, Marcassini, 2017. Como é realizado o TL? É realizado seguindo-se um protocolo de avaliação do flêmulo lingual, onde se avalia os tipos de freio e a real necessidade de intervir de forma cirúrgica. Quanto à cirurgia, trata-se de um procedimento simples e rápido que não oferece riscos à saúde ou mesmo dor, que busca a resolução de problemas presentes, dificuldade de pega correta no aleitamento ou futuros, fonação, deglutição, mastigação e sucção. O Ministério da Saúde já revisou e indicou por meio de uma nota técnica o protocolo de avaliação do frénulo língua em 2018, fortalecendo e padronizando o TL. No entanto, ainda se discute e tramita uma discussão na questão de existir a lei, mas esta garante o direito para que seja realizado. O que nos falta é que seja criado um código de registro em âmbito hospitalar para que o TL, bem como o procedimento cirúrgico frenotomia. Ok. Quem concorda com a moção aperta 1 no botão 1. Quem discorda aperta no botão 2. Abstenções, botão 3 em regime de votação. Ok. A moção teve 89,4% dos votos favoráveis, 6,3% de votos contrários, 4,2% de abstenção. Portanto, moção aprovada. Próxima. Moção de apelo, destinada ao Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMES, proposto por Bruno Abreu Gomes, de Minas Gerais. Texto da moção. Considerando que a atenção primária de saúde deve ser a principal porta de entrada do SUS, estruturante e coordenadora do cuidado nas redes de atenção à saúde, sendo a estratégia de saúde da família seu modelo de organização predominante, que, segundo várias pesquisas realizadas, a saúde da família foi a principal estratégia para a ampliação da cobertura e do acesso à atenção à saúde no Brasil, que na Política Nacional de Atenção Básica de 2017, Portaria 2436, de 21 de setembro de 2017, a estratégia de saúde da família perde centralidade e seu papel de reorientação do modelo de atenção à saúde é enfraquecido em comparação com a chamada atenção básica tradicional. Para isso, contribui principalmente a indiferenciação do financiamento da estratégia de saúde da família, a flexibilização da carga horária das equipes de atenção básica tradicional, com prejuízo para a continuidade do cuidado e enfoque territorial comunitário. Considerando que a PNAB 2017 apresenta diretrizes que indicam regressões quanto aos princípios da universalidade do direito e da integralidade da atenção à saúde, descomprometendo-se com a cobertura de 100% da população em todos os territórios, considerando que a PNAB 2017 reconstrói barreiras para o acesso da população ao serviço de saúde também pela não definição do número de ACS por equipe e de saúde da família pela não
obrigatoriedade de sua presença nas equipes da chamada atenção básica tradicional e pelas mudanças em suas atribuições, em detrimento de perspectiva da educação em saúde e do trabalho do território, considerando que a PENAB 2017 não foi procedida de ampla discussão nos fóruns participativos da saúde, especialmente no Conselho Nacional de Saúde e nos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, PENAB 2011, que os delegados e delegadas reunidos na 16ª Conferência Nacional de Saúde apelam pela revogação da portaria 2346 de 21 de setembro de 2017, a PENAB 2017, e a retomada das diretrizes da PENAB 2011, que se instale em um processo de ampla participação para a sua revisão e atualização. Ok, quem vota favorável à moção aperta no botão 1, quem vota contrário no botão 2, quem se abstém no botão 3. Em regime de votação. Ok, a moção teve 85,5% de votos favoráveis, 6,1% de voto contrário, 8,4% de abstenção. Moção aprovada. Bom, pessoal, está faltando 32 moções. Pela análise que a gente fez aqui, mais em torno de 1 hora e 20 no limite, e a gente acha que consegue terminar. Tá? Depois das moções, tem um ato celebrativo, né, para poder a gente encerrar com grandiosidade a nossa conferência. Então, o que nós vamos fazer agora, obedecendo aqui os horários, já ultrapassando um pouquinho, nós vamos suspender a nossa conferência agora para o almoço e retornar às 14h40. 14h40 a gente retorna com a leitura das moções. Enquanto vocês saem, eu dou alguns recados. Mais uma vez, nós pedimos aos delegados que ainda não responderam a pesquisa que veja com algum companheiro ou companheira que esteja lá vestido lá de verdinho lá com a pesquisa e faça a sua pesquisa. E pedimos atenção especial às delegações do Acre, Alagoas, Amapá, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Roraima, que são 6 estados que estão com baixo índice de entrevistas da nossa pesquisa. Então pedimos que essas delegações nos ajudem para que a delegação consiga um percentual maior de entrevistados. Muito obrigado pela parte da manhã, bom almoço a todos, e às 14h40 a gente retorna com qualquer número conforme está decidido regimentalmente.